Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Vasco da Gama. Pessoal, vamos aqui com comentários do SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes, torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Já foi integradas as atividades do elenco no Vasco, lá no CT Moacir Barbosa. Ele falou com a Vasco TV sobre o acerto aí com o novo clube. Roda o VT. Depois de várias tentativas, enfim, Maurício Lemos chegou ao Vasco. O zagueiro é um desejo antigo do Cruz Maltino e comemorou o acerto. Feliz de estar aqui, é um time tão grande aqui no Brasil e no mundo. É verdade que é um prazer. O jogador já iniciou as atividades no CT Moacir Barbosa e mostrou que foi bem recebido no elenco. A expectativa é muito grande, sim, tive com eles, tive a oportunidade de compartilhar, me receberam muito bem. A verdade é que se vê que é um grupo muito humilde, pessoas boas e esperemos que esse ano seja muito bom para todos nós. O novo xerife chegou e já deu o seu recado para a torcida vascaína. Todos os vascaínos esperamos que seja um ano vitorioso para nós, dar o nosso melhor para dar uma alegria para essa torcida. É isso, o Vasco que tenta a primeira vitória no Carioca, encara o Bangu depois de empatar na primeira rodada com o Nova Iguaçu. Esse jogo é em São Januário, passado também foi, o Vasco, o mando de campo era do Nova Iguaçu. O Pedrosa já vai passar o time que começa hoje, mas antes fica Maurício Lemos e mais um na zaga do Vasco agora, ou João Vitor e mais um, Maurício Lemos e João Vitor. Temos uma nova zaga. Fala, Pedrosa. Eu acho que temos uma nova dupla de zaga, assim, ideal, João Vitor e o Maurício Lemos. Dois jogadores que têm características até diferentes. O Lemos é um cara que consegue ter uma bola longa importante, tecnicamente também é bom jogador na saída de bola. Acima da dupla Maicon e Léo? Ah, bem acima. Bem acima. Senão teriam ficado, né? Com todo respeito, por exemplo, ao Maicon, que é um cara que se dedicou, que chegou em 2023, foi muito bem. Em 2024 caiu de rendimento, já não tem mais uma idade também jovem, é um cara que caiu de rendimento por uma questão física, porque dedicação ele sempre teve, assim como o Léo também sempre teve dedicação. Mas a situação do Léo era praticamente... Não dava pra continuar com o Léo. Não tinha clima, né? Não tinha clima nenhum. Porque as pessoas podem pensar que é birra, mas não. O Léo realmente falhou. O Léo realmente foi mal com a camisa do Vasco. E isso não quer dizer que ele não tenha se dedicado ou tenha feito tudo da melhor forma possível. Mas era uma situação que era natural. Eu acho que o Vasco eleva o patamar, tanto com o Lucas Oliveira, quanto o Freitas, quanto também o Lemos. O Lemos joga na esquerda, o João Vitor na direita, eles se completam, eles podem fazer. O ideal do João Vitor é jogar na direita, tá? Eu acho que ele consegue jogar na direita com mais facilidade. Ele tem a saída boa pela direita? Por conta da saída em velocidade que ele tem. Ele pode dobrar ali com o Paulo Henrique muitas vezes, ou seja, o Pumita. E o Lemos, como eu disse, eu acho que o Vasco vai ter um jogador que vai conseguir sair para fazer o combate, para poder fazer esse primeiro combate como zagueiro, e vai ter um jogador mais de cobertura, que é o Lemos. Eu entendo que essa dupla de zaga já eleva realmente o patamar em relação ao ano passado. Time de hoje para pegar o Bangu, mudanças em relação à equipe que começou contra o Nova Iguaçu, tem novidades? Tem. Passa esse drone do time aí. Antes da gente falar de escalação, acho que tem uma notícia que é até mais importante do que a própria escalação. Opa! Que tem a ver com o time, tá? A gente trouxe uma notícia exclusiva ontem de que o Vasco vai utilizar alguns jogadores que já fazem parte do elenco principal, que são Jair, Paulinho, Souza, Jean David e também o Maxime Domingues. O único titular desses 5 que eu falei é o Souza, que ele vai entrar na zaga. Por quê? Porque o Lincoln foi pra Copinha para reforçar o time. Souza. Aquele time. Exato. Vai jogar de volante, uma posição que ele já vem treinando desde o ano... Vai jogar de zagueiro, uma posição que ele já vem treinando desde o ano passado. É uma posição também que favorece um pouco mais ele, que já não tem a mesma velocidade. Então ele gostaria de jogar nessa posição e vai ser titular ao lado do Luiz Gustavo. O Jair e o Paulinho, que já vem treinando com o grupo antes mesmo da apresentação oficial do elenco, eles vão jogar 45 minutos, devem jogar 45 minutos no segundo tempo. O Jean David e também o Maxime Domingues vão entrar alguns minutos. Então o time do Vasco, estou aqui com a colinha também. Essa época aí é preciso. Exatamente. Até a notícia que o Vene trouxe ontem do Pablo. O Pablo está com um problema clínico e por isso o Alan Vitor vai ser o goleiro titular.
Paulinho na lateral direita, Souza, Luiz Gustavo e Vitor Luiz. Muita gente falou também que o Zé Gabriel, o Deluca e o Serginho não seriam mais utilizados, isso é mentira. Eles vão continuar sendo utilizados, por quê? Porque eles precisam aparecer para poder ter algum tipo de negócio. Então, por mais que eles possam ter menos minutos nessa partida, eles vão continuar sendo os titulares. Zé Gabriel, Deluca, Serginho, e aí pode ser o ataque com o Bruno Lopes, GB e o JP um pouco mais no meio, ou o Riquelme como titular, um jogador que é uma joia do Vasco. Que lateral esquerdo? Lateral esquerdo, só que agora ele está jogando de ponta direita ou ponta esquerda. Ele foi avançado para essa posição. Ele apareceu bem novinho, Exato. machucou depois, né? Exato, machucou, foi pro Sport, não conseguiu se firmar e agora ele volta ao Vasco e está nesse time aí do Campeonato Carioca. Então, são mudanças significativas, né? Porque o Alegria importantes e o Lincoln aqui, foi lá pro hein? Copinha e a gente vai ver também um pouquinho de Jair e Paulinho, tomara que eles não se machuquem no Campeonato Carioca. Ô, Vene, curioso para ver o segundo tempo, então, que eles devem entrar. O segundo tempo vai ser mais animado. Porque o Jair e o Paulinho despertam aí a esperança do torcedor vascaíno, né? Foram ausências sentidas, né? Apostavam muito no Paulinho. O Jair a gente conhece, desde Atlético Mineiro, então são dois grandes reforços caseiros e a gente vê como é que eles vão estar aí no segundo tempo. Flavinho, a gente fala aqui que o começo do estadual, do Campeonato Carioca, serve para uma pré-temporada, é como se fosse uma pré-temporada. Então, acho que para esses dois jogadores também vai ser uma pré-temporada. Parece até um jogo treino, né? Quando a gente sabe que no segundo tempo vai mudar totalmente a equipe, basicamente o que vai acontecer contra o Bangu. E é óbvio que nenhum resultado negativo, como foi no jogo de estreia para os 4 grandes, não é nenhum absurdo isso. Repito, é uma pré-temporada que a gente está vendo, porque o calendário brasileiro é o que permite. Se a gente for parar e analisar, olha quanto tempo tem de preparação para uma pré-temporada até o início do Campeonato Carioca. Eu já disse que eu sou a favor de uma redução do estadual, mas isso não aconteceu, muito pelo contrário, a CBF não planeja isso. Mas eu acho que o Vasco, e não só o Vasco, mas os outros grandes também têm que utilizar esse começo de estadual como se fosse uma pré-temporada, pensando nas competições importantes. Até porque estamos falando de uma competição que não dá nenhuma premiação ao vencedor. E se a gente for parar e analisar, fazendo um comparativo com o Campeonato Paulista, ontem eu estava lendo que os 4 grandes lá de São Paulo, só para participar do campeonato, ganham 44 milhões de reais. Gente, e aqui no futebol carioca nem premiação tem para o vencedor. Então, por que a gente tem que, de fato, dar essa valorização toda? A torcida do Bangu também, que fez uma bonita festa no jogo da estreia. Isso é bacana, é bacana. A gente vê aí jogadores querendo se mostrar para o futebol. Mas, para os 4 grandes, de fato, não vale muita coisa o campeonato estadual. O problema não é o campeonato carioca, que é maravilhoso, é uma cultura maravilhosa também. A torcida vai continuar lotando estádio porque isso faz parte da nossa essência, a saudade que dá quando termina a temporada. O problema é como o campeonato é tratado pela FERJ. A FERJ trata mal o campeonato. Então, assim, o problema é o produto do futebol carioca? Claro que não, olha quanta coisa boa que o Vene falou aí. Obviamente, esse produto deveria ser melhor tratado. O campeonato carioca, infelizmente, é o campeonato que obriga os times a voltarem a jogar dia 11 de janeiro, depois de ficarem um mês de férias e não ter tempo para pré-temporada. Então, é obrigado a colocar jogadores sub-17, 18, 19, 20. É obrigado a, por exemplo, sucatear a copinha, que hoje tem Flamengo, o Fluminense, Botafogo e Vasco classificados, mas aos trancos e barrancos, com jogadores que são sub-17, sub-16, sub-18. Então, assim, cada vez mais que o Campeonato Carioca, a cada ano que passa, em vez de você melhorar o produto piora. O produto vai sucateando esses elencos, vai sucateando esses jogadores. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer no Flamengo. O Everton Cebolinha fez mais jogos no Campeonato Carioca do que em outras competições. E aí depois ele se machucou, por quê? Porque já tinha um desgaste do Campeonato Carioca no ano passado. Assim como eu falei aqui que o Vasco perdeu o Jair e o Paulinho. Então assim, o problema do Campeonato Carioca não é o produto do futebol carioca, que é maravilhoso, que muitos profissionais dependem do futebol carioca, que muitos clubes não têm calendário e só tem um Campeonato Carioca. O problema é como é tratado isso. E principalmente o quanto o Campeonato Carioca vem prejudicando os clubes grandes. Principalmente nessa quantidade de datas que são, para mim, desumanas. Tem que ter um equilíbrio. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos para mais uma notícia. Carille recebe péssima notícia sobre retorno de Estrela, joia do Vasco. Na última temporada, muitos jogadores do Vasco se lesionaram e prejudicaram o rendimento do time ao longo do ano. Além de Paulinho e Jair, principais nomes, a lesão do jovem Estrela foi muito lamentada pelos torcedores do Vasco, já que a joia parecia ter desabrochado seu futebol na época, e no início de 2025, mesmo com toda expectativa para que o jogador volte a atuar, o torcedor parece
ter que esperar mais um pouco. O jovem sentiu um inchaço no joelho direito operado em 2024 nos treinamentos nesse início de ano, se queixando de um incômodo na última semana. O Vasco não vai pular etapas com o jogador de 20 anos e trata a recuperação dele com cuidado para a sua volta aos gramados seja feita da melhor forma possível. No ano passado, Estrela sofreu uma lesão agravada por uma alteração anatômica congênita, ou seja, por uma condição com a qual ele nasceu, conhecida como variante discoide. O problema exigiu uma cirurgia para a estabilização do menisco. A partida contra o Botafogo no dia 29 de junho, o meia foi substituído aos 13 minutos do primeiro tempo depois que seu joelho travou durante a partida. Segundo informações do GE, Estrela se reapresentou com um inchaço na região do joelho que rapidamente foi resolvido. Mesmo assim, o meio-campista vem sentindo incômodos na região. A última ressonância mostra que o joelho dele está curado, mas ainda há queixas consideradas normais no processo de recuperação do atleta, que está voltando de um longo período de inatividade. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.